Boa noite. Uma aventura no extremo sul do Brasil. Terra selvagem que abriga algumas das espécies mais ameaçadas do planeta. O Globo Repórter viaja até a fronteira com o Uruguai e descobre o país que criou um paraíso para os bichos perseguidos durante séculos. 1/3 do território uruguaio é reserva de proteção aos animais em extinção. Esconderijo para os últimos lobos-guarás, para o puma solitário, para a ave que não abandona o companheiro nem depois da morte. Terra fértil para árvores raras com mais de 800 anos. Você vai conhecer a incrível ilha onde vivem mais de 300 mil lobos marinhos. Um santuário onde leões e elefantes marinhos vivem a salvo da destruição. E a vida nos banhados do Uruguai, onde os pássaros dão cor à exuberante paisagem da fronteira. Extremo sul do Brasil. Estamos a caminho do Uruguai. A fronteira fica nesta praia quase deserta. Só pescadores enfrentam o frio e o mar agitado. A névoa encobre a vila de Barra do Chuí. Um rio divide os dois países. As crianças aprendem na escola que o ponto extremo ao sul do país é o Arroio Chuí. Aqui, o encontro do Chuí com o Oceano Atlântico. Do outro lado, o Uruguai. Esta é a última fronteira do Brasil. Ou será a primeira? Nós achamos que é o começo. O pessoal do Oiapoque acha que o começo é lá. Ah, que é lá? Nós achamos que é aqui. Início ou fim, esse lugar impressiona pela imensidão e pela paz. O farol brasileiro sinaliza além da fronteira. Do lado uruguaio, um homem solitário faz sua longa caminhada na praia deserta. Na areia, o bando de 30 réis e maçaricos repete uma estranha coreografia. A revoada, e o pouso. Depois, todos fogem. Já estamos no Uruguai. Nesse país menor do que o estado do Paraná, a vida selvagem sofreu séculos de perseguições. Esteve perto do fim. Para salvar seus bichos, os uruguaios decidiram proteger 1/3 de seu território. Criaram um surpreendente reino animal que pulsa nos extremos da América. E é por esse Uruguai selvagem que começa nossa aventura. Cores de um novo dia no litoral. Aos poucos, o sol aparece. É um belíssimo amanhecer. Vamos ao encontro de animais que correm o risco de desaparecer deste país. Chegamos ao lugar onde eles vivem. É só esperar. Minutos depois, a sensação de que algo se aproxima. O animal aparece entre as árvores. É um lobo-guará. Ele olha para os lados e chega mais perto. A fome é maior que a precaução. A fêmea chega depois e se arrisca menos. Eles são os últimos lobos-guarás do Uruguai. Se conseguirem se reproduzir, podem salvar a espécie no país. Mas o cio só dura 5 dias a cada ano. Na maior reserva de fauna do Uruguai, um laboratório de vida e preservação. Biólogos e veterinários também lutam para evitar a extinção deste animal. O puma é um solitário. Ele costuma caçar sempre sozinho. Quase foi exterminado pelos fazendeiros que tentavam defender rebanhos de gado. Um erro grave e uma injustiça. O puma só ataca o gado em último caso, quando não consegue encontrar comida. A reserva tem quase 500 animais, 80 espécies que vivem em segurança aqui, como o jaguar, o tigre americano. Num só ano, 105 jaguares foram mortos.
restou um. Estamos diante do último tigre do Uruguai. Nessas ruínas, matar animais era diversão, aplaudida por milhares de pessoas. O Real de San Carlos foi uma arena, onde os toureiros eram tratados como heróis. Os espetáculos duraram apenas 2 anos. Em 1912, a Praça de Touros foi fechada por decreto. Hoje, as ruínas desse coliseu americano correm o risco de desabar. Estamos a caminho de mais um santuário de vida selvagem. No Uruguai, a diversidade surpreende. Banhados, lagoas de água claríssima e dunas gigantes. Paisagens inesquecíveis nas praias desertas do litoral uruguaio. Agora estamos entrando na região dos Banhados, reserva da biosfera há quase 20 anos. Promessa de um futuro para espécies ameaçadas. Lagoa Negra, uma das maiores de todo o Uruguai. Vamos desembarcar. Entrar na floresta por esta trilha difícil. Meia hora de caminhada e chegamos aos alagados. O nome da reserva é Santa Teresa. Aqui vivem pelo menos 120 espécies de aves. As corujas do campo nos acompanham. São bichos bem estranhos. Elas não dormem durante o dia e parecem preguiçosas. Aproveitam as tocas abandonadas por outros animais para montarem a própria casa. E as cegonhas? São aves muito grandes. Com os bicos longos, se alimentam de insetos e peixes nas águas rasas do banhado. É a mesma dieta de suas parentas mais próximas, as cegonhas de cabeça pelada. Mesmo pesadas, são mestras na arte do equilíbrio. No arco-íris das lagoas uruguaias, o vermelho vem do talhamar, o amarelo do bentivi e o rosa dos colhereiros. Campeões da comilança do banhado. O Uruguai quer dizer rio dos pássaros pintados, não é? Então todo o país, se nós definiríamos ele, seria o país das aves, né? Vamos seguir de carro. Essas são trilhas quase secretas. Ninguém entra sem os biólogos da reserva. Caminho difícil, cheio de buracos e muita lama. Aqui, há milhares de anos, viveram os índios. Escavações recentes surpreenderam os pesquisadores. Ele diz que aqui foram encontrados os esqueletos de um índio e um cachorro. O animal, segundo interpretações, foi enterrado junto para que acompanhasse o dono em sua viagem. Isso comprovou que há 2.500 anos, a idade desses esqueletos, havia presença humana. Outra revelação: os cachorros não foram trazidos pelos espanhóis. Já viviam aqui antes deles chegarem. Vida selvagem oculta sob nossos pés. O orvalho encobre a entrada desta toca. Lá dentro, um predador. A minúscula aranha é caçadora eficiente. Esmaga o besouro sem pressa. Na natureza, a lei do mais forte é a senha do banquete. Fim de tarde, hora da raposa. Cautelosa, ela procura como matar a fome. A nutria sente o perigo e fica alerta. Prima do ratão do banhado, ela é caça valiosa em terras uruguaias. Sai correndo ao primeiro sinal.
a raposa avalia e desiste desanimada. Mas o maior risco para a nutria ainda é a mão armada do homem, predador feroz em busca de peles. Ele não poupa filhotes nem fêmeas grávidas. Hoje, a caça é controlada, mas nos últimos 12 anos, a população de nutrias caiu pela metade. Essas não são mais perseguidas. A caça da capivara foi totalmente proibida. Agora, famílias inteiras vivem nos banhados de Santa Teresa. Carinhosas umas com as outras, sempre juntas. Elas adoram uma brincadeira. A mais fiel de todas as aves é a tarrã. É um animal que forma pareja e elas formam casais que nunca se separam até que o parceiro morra. Quando isso acontece, o animal passa a viver no lugar em que perdeu o companheiro. Sai, mas sempre volta. Sempre aí, nessa zona. Se poderá retirar, mas sempre volta aí a esse lugar. O canto solitário da viúva ecoa pela mata. Parece um chamado, um lamento de saudade. As 5 lagoas da Reserva da Biosfera nos Banhados do Leste são parques nacionais, refúgio seguro onde os animais descansam e se alimentam. A Lagoa da Rocha, de apenas 1 metro de profundidade, tem a maior diversidade de espécies e atrai os viajantes. Os cisnes do pescoço preto estão de passagem. Eles são os primeiros do Mercosul, são intercambiados com o sul do Brasil, com a região pampeana da Argentina. Tem os migradores que vêm do sul, da Antártida, da Patagônia, não é? E tem também os migradores que vêm do norte do Canadá. Um santuário no mar. A ilha que concentra o maior número de lobos marinhos do planeta e onde os leões marinhos fazem seus haréns. Veja daqui a pouco. Estamos em Punta del Este. As águas tranquilas do porto abrigam iates, veleiros e barcos de pesca. Mas algo estranho se move no mar. São leões marinhos, visitantes comuns dessas águas. Eles aproveitam toda a sobra da pescaria. Para ganhar o peixe, vale uma boa dose de charme. Ele sabe que é hora do almoço. O maior consegue subir o paredão do porto em busca de comida. E ainda mostra os dentes amarelados. De onde vêm esses animais? Originários da Patagônia, leões e lobos encontram no Uruguai uma terra só deles. É para lá que nós vamos. A reserva da vida selvagem mais protegida do Uruguai. O farol alerta os navegantes. É preciso evitar desastres como o que afundou este cargueiro. Só o topo do navio aparece na superfície. Chegamos. E dentro do barco, mal dá para ver a terra, coberta pelos inquietos moradores. Lobos marinhos de todas as idades e todos os tamanhos. A Ilha dos Lobos fica a 12 quilômetros da cidade de Punta del Este. É a maior concentração de lobos do planeta. De acordo com o censo feito pelo Ministério da Agricultura e Pesca do Uruguai, 300 mil lobos marinhos vivem aqui. É um número impressionante. Não podemos descer, mas um grupo nada em direção ao barco. Eles não estão acostumados com gente. Na ilha de 400 quilômetros quadrados, só uma casa. É a do faroleiro.
o homem solitário da Ilha dos Lobos. O desembarque foi proibido depois que 5.000 animais morreram no acidente. Em 97, um petroleiro encalhado despejou 200 toneladas de óleo no mar. Biólogos e veterinários fizeram tudo o que podiam, mas foi uma tragédia. Hoje, a ilha é um santuário, só deles. Voltamos ao porto frustrados, mas não vamos desistir. Nossa missão agora é conseguir um passaporte para pisar no país dos lobos. Depois de 11 dias de espera, conseguimos uma autorização especial do governo do Uruguai para desembarcar na Ilha dos Lobos. E aqui na chegada é uma festa. Olha só a quantidade de animais que tem sobre as pedras. Até parece que falta espaço. Um por cima dos outros, sem o menor constrangimento. Em novembro, começa o período de reprodução. Nascem os filhotes. Mais de 80.000 por ano só no Uruguai. Eles começam a vida quase sozinhos. As mães saem para pescar. Avançam até 200 quilômetros pelo Atlântico Sul. Às vezes, levam 2 semanas nessa viagem. Mas quando voltam, ela chama os filhotes no grito. E quem diria? No meio da multidão, eles se identificam. Mãe e filhos se reconhecem pelos sons. É hora da amamentação. Aparecem bebês de outras lobas, famintos, mas ela é firme. Difícil é conseguir um lugar confortável para alojar toda a família. Resignada, ela procura outra pedra. Eles estão com muita fome depois de tanto tempo sem comida. Sobrevivem porque o leite da loba marinha é muito forte. Tem 52% de gordura. Só para comparar, o leite de vaca tem apenas 5%. O andar chama a atenção. É um leão marinho. Tem esse nome por causa da penugem no pescoço, igualzinho a uma juba. Parecem muito com os lobos, mas são bem maiores. As duas espécies convivem muito bem aqui e têm hábitos comuns. Os machos reinam nos haréns. Costumam ter até 16 fêmeas. Na época da reprodução, ele vigia o tempo todo. Não deixa nenhum concorrente chegar perto. Ele não se afasta nem para comer. 2 meses de plantão e de regime. Suportam o cansaço e a fome. Qualquer sacrifício para não perder a pose do sultão. Esses são gigantes, os maiores de todos. O focinho em forma de uma pequena tromba deu o nome à espécie. Elefantes marinhos se movimentam com dificuldade pelas pedras. Eles pesam quase 3 toneladas e medem até 6,5 metros. Parecem submarinos quando entram na água para se refrescar. Lobos, leões e elefantes em harmonia, na ilha onde o homem não pode pisar. Agora vamos por terra, em busca de mais um refúgio da vida selvagem. Outra colônia de lobos, uma praia isolada do Oceano Atlântico. As dunas são o primeiro sinal. Saímos na praia. Por essa estrada só passam caminhões credenciados. Temos uma autorização especial e um carro com tração nas 4 rodas. Estamos chegando a uma das joias do Uruguai, Cabo Polônio, uma vila e um farol. Os primeiros visitantes venceram o desafio das dunas e ficaram. As casas à beira-mar ainda são humildes. Nos anos 70, chegaram os hippies e deram novas cores à vila. Em Cabo Polônio, não há luz elétrica. A vida passa devagar. Os hábitos são simples.
Os poucos visitantes chegam nos caminhões, uruguaios e estrangeiros em busca de aventura. Eles ficam fascinados com os verdadeiros donos desta terra. Em frente às pedras da costa estão as Ilhas de Torres, ilhas de pedras repletas de lobos marinhos. Os pesquisadores ainda não sabem por que eles escolheram esse lugar. O mar agitado garante privacidade. Muitos navios já naufragaram aqui, mesmo depois do farol. O nome do cabo veio do navio Polônio, que encalhou nas pedras em 1735. No alto do farol, num fim de tarde, percebemos por que a Terra dos Lobos desperta tanto encanto. As dunas que se movem estão desertas. Foram declaradas Monumento Natural do Uruguai. O movimento dos carros ameaçava o delicado ecossistema. O topo das areias parece inalcançável. Para chegar lá, só indo a pé. A beleza está preservada. Banhados, lagoas e dunas fazem o contraste da paisagem uruguaia. Uma pescaria na noite gelada e o bosque que abriga árvores de 800 anos. Veja a seguir. Chegamos à Praia de Valizas, um dos limites da área protegida. Esta duna gigante um dia foi área de fronteira entre Brasil e Uruguai. É a maior do país, 50 metros de altura. A seus pés deságua um rio que é meio de sobrevivência para centenas de uruguaios. Anoitece no rio Valizas. As primeiras luzes brilham na escuridão. Vamos atrás do rastro iluminado. Na margem, um misterioso cavaleiro salta para a água. É um gaúcho, o gaúcho do Uruguai. Os lampiões iluminam o rio. São pescadores em busca do camarão. 3 meses por ano, a Lagoa dos Castelos fica assim. Época em que o camarão cresceu e inicia a viagem de volta ao mar. O estranho ritual de pesca, seu Júlio César conhece desde criança. Em cada foco de luz, ele prende mais de 5 redes. Aprendeu com os pais e já ensinou a técnica ao filho. Trabalho duro na noite gelada do Uruguai. Meter-se al agua, recorrer los plomos. Tem que entrar na água, botar a rede em forma de V, para que forme um túnel. E su plomo por abaixo forme um túnel, assim, concêntrico, que o camarão vai para a luz. Quando entra, quer sair, mas não consegue. O seu filho que está aí ao lado, ele acabou de mergulhar para instalar o aparelho. Está todo molhado aí. E agora o que vocês vão fazer? Esperar? Ah, sim, há que dar tempo. Só falta que Deus nos ajude. A espera é longa, mas ficamos no barco. Chimarrão quente e muitas histórias de pescador ajudam a enfrentar a noite. 3 dias passamos nesse momento. 3 horas depois, vamos conferir. Será que a pescaria foi boa? Na primeira rede, Júlio César se decepciona. É pouquinho, viu? Nada. Tentamos a próxima. Alguns camarões e um siri. Pouco para quem está acostumado a pescar meio quilo de camarões por rede. Nas outras tentativas, o resultado não é muito melhor. Pouca coisa, muito pouquinho. A lagoa encheu com a chuva e o camarão se dispersou. O jeito é voltar para o barco. Nós vamos embora, mas os pescadores ficam. Vão passar a madrugada esperando. Na noite seguinte, tudo recomeça. Será que a sorte vai ajudar? Com esses animais, o lucro é certo. Ainda bebês,
Os filhotes de emas são as estrelas dessa fazenda. Nunca ficam quietos. A criação de emas é um negócio em expansão no Uruguai. Fazendeiros ya están muy entusiasmados, una carne muy considerada por las condiciones que tiene, bajo colesterol, bajo ácido úrico, es una carne apreciada en el mundo. As emas são curiosas, não têm medo de estranhos. Parecem viver num balé. Nessas famílias, o macho tem os deveres da mãe. Fazem os ninhos, chocam os ovos, cuidam dos filhotes. E ainda fazem de tudo para chamar a atenção delas quando está chegando a época do acasalamento. As emas já estiveram ameaçadas pela caça e pelo desmatamento. Mas hoje se multiplicam também nas matas uruguaias, onde passeiam sossegadas. Esse bosque preservado é o ambiente ideal. São ombuias, árvores raras, que nascem isoladas, mas aqui no Uruguai formam uma floresta. É uma espécie curiosa por desenvolvimento e formação. Nesse lugar, formou-se o maior agrupamento do mundo. São mais de 3.000. São mais de 3.000 ombúes em um mesmo conjunto botânico. Um bosque com árvores que resistem ao tempo. Os ombus podem viver mais de 800 anos. Esta tem mais de 30 metros de altura. Este buraco foi aberto por um raio. Dá até para morar aqui dentro. Não existem duas árvores iguais. Os troncos largos criam pequenas covas, perfeitas como abrigo. Os uruguaios dizem que o chá das folhas do ombu é poderoso contra o reumatismo, mas nada pode ser tirado daqui. Esse outro bosque também é patrimônio nacional. Em nenhum lugar existem tantas palmeiras butiá. Mas o palmar não vai durar como os ombuas. Tem 300 anos e já está envelhecendo. O gado come as plantas novas. Não há árvores pequenas para renovar o palmar que vai chegar à extinção. Cada palmeira butiá pode medir 9 metros. Tem 25 folhas. De seu fruto, os uruguaios fazem o licor de butiá, uma das bebidas mais apreciadas do país. O butiá é bem disputado por aqui. Frágeis, pequenos e indispensáveis. Quando se alimentam, esses pássaros estão ajudando a manter a floresta viva. Eles carregam sementes. Elas levam o pólen, que vai fecundar uma nova planta. Sutilezas da vida selvagem. Depois da pele de lagarta, vem as asas de borboleta, um festival de cores das matas do Uruguai. História e ruínas às margens do Rio da Prata. E a música que embala plantas de 5 continentes criadas numa estufa gigante. Veja daqui a pouco. Os canhões eram as armas nas guerras pelo território. E esse uniforme que você está vestindo é o mesmo que usavam há muitos anos? Há muitos anos os artilheiros, não? Sim. Lembra o século que eles usavam essa roupa? Siglo XVIII. Século XVIII. Portugueses e espanhóis disputavam cada quilômetro. O Uruguai foi formado a ferro e fogo. Fuego! Por 2 vezes, os portugueses tentaram ampliar as fronteiras do Brasil.
avançaram por mais de 40 quilômetros em território uruguaio e chegaram até aqui. Ocuparam 2 fortalezas. Esta é a de Santa Teresa. Foram 100 anos de lutas pelas terras uruguaias. A maior fortaleza do país foi construída pelos portugueses e tomada pelos espanhóis, que já lutavam para defender seu domínio neste outro forte. São Miguel fica na fronteira com o Brasil. Estranho monumento. Ele nasceu em barro, esculpido por mãos espanholas, mas durou pouco. Até 1737, quando vêm os portugueses e os expulsam e constroem esse forte de pedra. Relíquias históricas que resistiram ao tempo e são monumentos do Uruguai de hoje. Com o fim das guerras, Santa Teresa ganhou outra causa. É a reserva mãe da natureza uruguaia. 2 milhões de árvores foram plantadas na área de tiro dos canhões. Luta aqui hoje só para a conservação. Dentro dessa estufa gigante, pesquisadores estão desenvolvendo o ambiente perfeito para o cultivo de plantas tropicais. Plantas sensíveis, que não se desenvolvem só com calor. Elas crescem ouvindo o canto dos pássaros, o som do vento, a música natural das florestas tropicais. Tratamos de imitar os sons da natureza o mais perto possível. E conseguimos pela música. Assim, damos o que a planta precisa para crescer. Fazem mais do que isso. Temos plantas dos 5 continentes. Paredes de pedra, cúpula de vidro e sombra para não permitir a entrada direta do sol. Também le brindamos sombrite para não permitir o ingresso direto do sol. No inverno, colocamos calefação de 20 a 25 graus. De 20 a 25 graus aproximadamente. O segundo rio mais largo do mundo também foi cobiçado pelos portugueses. Esta cidadezinha foi motivo de lutas sangrentas. Colônia do Sacramento, declarada pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Mas o que nossos colonizadores tanto queriam aqui? Em 1678, o príncipe regente de Portugal, Dom Pedro, resolveu fixar definitivamente as fronteiras meridionais, as fronteiras do sul do Brasil. Colônia do Sacramento foi fundada pelos portugueses, mas tomada pelos espanhóis. Depois de 100 anos de luta, a vila ganhou seu lugar na história. Esta pequena cidade de Colônia do Sacramento chegou a ser um empório comercial e a cidade mais rica da região do Rio da Prata. Era a meados do século XVIII, a colônia era mais rica do que Buenos Aires. Na época dos portugueses, Colônia foi centro de contrabando e tráfico de escravos. O tempo parece ter parado. As ruas ainda têm o traçado original. Nas casas restauradas, a antiga colônia parece reviver. Nas ruínas do convento, construção mais antiga de Colônia, hoje vemos um farol. O principal símbolo da cidade é a igreja. A primeira do Uruguai. Foi incendiada e destruída. Do altar, uma parte da história a salvo da destruição. O Rio da Prata é como um mar. A olho nu, é impossível enxergar o outro lado. Mas com uma lente especial, avançamos 32 quilômetros e temos a imagem de Buenos Aires. O Rio da Prata é a alma de Montevidéu. Nas margens do rio, em Punta del Este, a sede do Mercosul. As marcas da colonização espanhola ainda são bem nítidas na capital. Construções com mais de 300 anos.
mercado do Porto é o retrato da cultura uruguaia. Construção bem conservada, boa comida e o churrasco, que aqui é parrilhada, o prato nacional. Os artistas de rua têm seu lugar nesse mercado. Os milongueiros animam o almoço, um ritual que eles repetem todos os dias. Procuramos defender música nativa nossa, folclore uruguaio, candombe, tango, milonga, samba do Uruguai. Ou seja, a samba de Uruguai, verdade? Mistura bem ritmada, como o próprio país. Nação que resistiu às batalhas e hoje adormece tranquila. Morar no Brasil e fazer compras no Uruguai. Como vive o homem que tem a fronteira no fundo do quintal? Veja a seguir. Estamos no caminho de volta. Agora, nosso destino é a fronteira que mistura idiomas, culturas, nações. Apenas uma rua separa dois países. Em poucos passos é possível sair de Chuí, no Rio Grande do Sul, e chegar a Chuí, no Uruguai. E no meio da rua, uma feira com produtos do Paraguai. Aqui se encontra de tudo. Com tanta concorrência, é preciso chamar a atenção. Do lado uruguaio, mercadorias sem imposto. Um free shop, para todos os gostos. Só estrangeiros podem comprar aqui. Os maiores fregueses são... Não precisa nem dizer que o senhor é brasileiro, né? Perfeito. Saindo das compras. Sim, saindo das compras. E aqui no Uruguai vale a pena comprar desse lado da rua? Vale. O que atrai mais? São os preços, a mercadoria? A mercadoria. A mercadoria, os perfumes, bebidas. Do lado brasileiro, tudo é mais simples. As lojas vendem o básico. São os uruguaios que fazem a festa. O que o senhor está procurando para comprar do lado do Brasil? Bom, algo de vestimenta e o que puder de comestível. Compramos porque é barato para nós e a qualidade é boa. Inspiração do escultor solitário. Criatividade que ele expõe dentro de casa. Pedaços de madeira, ossos, restos de barcos encontrados na praia, tudo se transforma em arte. Esta escultura foi feita do crânio de uma baleia franca. Cada uma delas ganha forma no ateliê, que já ficou pequeno. O artista diz que não molda, apenas vê esculturas ocultas nas peças que recolhe. Tu observar as peças que estão mais brutas, né? Elas têm, são ricas já em texturas, o formato está ali, está pronta, né? Já vem pré-moldada, né? Então tu tem que ter o atrevimento, que eu digo, de tirar ali, né? Modéstia. Para o artista da fronteira, a maior de todas as ambições se realiza nos limites do seu próprio quintal. E aqui tem criatividade em toda parte. Pedaços de barco, você fez uma casa praticamente. Eu digo que vem o fator do criar, né? Vem da tua necessidade. É fundamental, uma satisfação constante, né? De se fazer o que a gente gosta.